Fala galera, tudo bem? Obrigado por estarem aqui no canal. Conforme então prometido lá nas redes sociais, estou gravando aqui uma série de vídeos para ajudar você com alguns dos conteúdos do componente de História dentro do eixo temático Ciências Humanas para as provas do Enem, tudo bem? Mas antes de entrar no conteúdo eu quero te falar uma coisinha. É muito importante você ficar atento aos temas que são os chamados temas provocadores do Enem. Por quê? Geralmente esses temas fazem referência a algum acontecimento hoje, no contexto dos nossos dias, e relaciona isso a algum tema, algum conteúdo de algum dos componentes. E não é diferente com história. Então fique muito atento. É importante sempre você estar com as suas leituras em dia, com bons periódicos, boas revistas, noticiário é muito importante e, claro, saber o conteúdo para que você consiga interpretar corretamente a partir do comando da questão, a partir do que é solicitado dentro do componente. E é muito importante que uma questão, geralmente, ela pode te trazer vários componentes. Geralmente, uma questão ela pode, no mesmo texto, te questionar história, geografia, sociologia. Então é bom você sempre, como falei, leituras em dia e conteúdo apurado para você ter sucesso na prova do Enem. Mas vamos ao conteúdo, que é o que interessa para esse vídeo de hoje. Bom, eu selecionei alguns dos conteúdos porque quando se fala em história são várias as temáticas e posso dividir em dois grandes blocos, História do Brasil e História Geral. No vídeo de hoje eu quero falar de um tema que é relacionado à História Geral. Estou falando da Revolução Industrial na Inglaterra, ou como alguns autores podem também classificar como as Revoluções Industriais da Inglaterra. Você que vai fazer a prova do Enem, não se assuste se aparecer para você revoluções industriais da Inglaterra. Isso mesmo, porque nós podemos dividir a história, o processo revolucionário em fases, tá? Então, é claro que logo mais eu posso falar para você sobre essas fases, mas nesse momento aqui eu vou falar da primeira fase, por assim dizer, da Revolução Industrial na Inglaterra. E para isso nós vamos entender alguns fatores. Primeiro, conceito. O que é a Revolução Industrial? Por que e como ela aconteceu na Inglaterra? E, consequentemente, os desdobramentos desse processo. Então, vamos ao nosso conteúdo de hoje. Em primeiro lugar, definindo Revolução Industrial. É muito possível que você já deva ter ouvido falar nesse tema em algum lugar, em algum momento da sua vida escolar, mas eu preciso reforçar isso para você. É muito importante que você tenha isso claro dentro e no momento da realização da prova, tá? Os elaboradores da banca, eles querem realmente saber se você tem o domínio da definição de Revolução Industrial. Então, por assim dizer, um primeiro ponto importante. A Revolução Industrial, ela foi um processo de transformação do modo de produção. Tudo bem? Então, grava isso aí. Transformação do modo de produção. Se transforma, sai de um modo para o outro, certo? Isso mesmo. Qual modo era anterior à Revolução Industrial? O modo que a gente vai chamar de artesanal, aquele feito por indivíduos que dominavam conhecimentos muito amplos e que faziam todo o processo, É muito interessante você pensar no artesão, o cara que está desenvolvendo uma determinada arte, ele elabora essa arte desde o primeiro estágio, até o acabamento, até a finalização da sua obra-prima. A Revolução Industrial ela vai modificar esse processo, tá? Por quê? A principal característica da Revolução Industrial é a mecanização da produção. E por se tratar de mecanização,
nós vamos ter alguns elementos aqui. Quais são eles? Primeiro, divisão do trabalho. Então agora os indivíduos dentro da Revolução Industrial, eles não vão cuidar de todo o processo, tá? Vão cuidar de partes do processo. Além do que, claro, né, a utilização de máquinas, a utilização de mecanismos, vamos dizer assim, artificiais para a produção de um determinado bem, né, ou de um determinado produto. Tudo bem? Essa é a definição. Maravilha. Agora, vamos entender quando acontece a Revolução Industrial. A Revolução Industrial acontece, né, e aí é de comum para boa parte das literaturas em história, no século XVIII, tá? Meados do século XVIII e vai até o século XIX. Estou falando do século XVIII para ficar um pouquinho melhor para você. Quando é isso? Aí por volta de 1750, né? Pode ser um pouquinho antes, 1740, um pouquinho depois, 1760. Mas é mais ou menos ali naquele momento em que tem início a chamada Revolução Industrial. E aqui é importante fazer um apontamento para você. Qual revolução? A primeira Revolução Industrial, que vai ter algumas características que vamos discorrer aqui no decorrer do vídeo. Beleza? Então nós já sabemos a característica, o que é a Revolução Industrial, nós já sabemos o momento e agora nós vamos entender como se deu esse processo. Então, bora lá. A Revolução Industrial, ela vai acontecer na Inglaterra, né, no século XVIII, por alguns fatores, tá? Alguns fenômenos favorecem a industrialização na Inglaterra. Vamos então para estes fatores. Primeiro, a Inglaterra ela tinha uma imensa reserva de carvão mineral. É importante falar do carvão mineral porque o carvão mineral é a principal fonte energética. Opa, quero te chamar a atenção. Fontes energéticas. Você estuda isso, sabe aonde? Lá em geografia. Olha a coisa do eixo temático, olha o conteúdo transversal dentro do tema Revolução Industrial. Então você precisa saber o que é fonte energética. O carvão, uma fonte energética, né, chamada esgotável, né, e não renovável. Essa fonte, ela então vai estar presente como característica marcante para o início da Revolução Industrial inglesa. Além disso, a Inglaterra possuía uma grande reserva de minério de ferro. E o minério de ferro é a matéria-prima, base do processo de Revolução Industrial. Tudo bem? Outro fator importante nesse circuito, digamos assim, a grande mão de obra, tá? Ou o volume de mão de obra disponível na Inglaterra, tá? Para o desenvolvimento da atividade industrial. Isso vai se dar historicamente, né? Se voltar um pouquinho lá no século XVII, uma série de medidas ainda tomadas, né, durante a Revolução Puritana favoreceram, né, o chamado êxodo rural, a saída de uma parcela considerável da população inglesa dos campos para a cidade. E esse grande excedente produtivo vai provocar, né, um saldo positivo de mão de obra. Tudo certo? Então, maravilha. Um outro fator importante, um grande volume de capital. Eu estou falando de dinheiro, tá? Circulava muita grana na Inglaterra e isso vai favorecer a altos investimentos do setor, né, responsável pela industrialização. O último e não menos importante, né, o mercado consumidor. Havia uma demanda de consumo pelas mercadorias bem interessante e que acabava por impulsionar todo o processo de industrialização. Então estão listados, né, estes pontos que favoreceram ao desenvolvimento do processo de industrialização na Inglaterra do século XVIII. Maravilha? Seguindo então, vamos entender outros fatores. Falei para vocês atrás que uma marca muito significativa no processo de Revolução Industrial é a substituição da mão de obra, né, do trabalho artesanal para o trabalho
em larga escala, a partir das máquinas. E aí tem um fenômeno muito importante aqui. Qual é esse fenômeno importante? Vamos analisar uma das evoluções, tá, que surge com a Revolução Industrial. Eu estou falando do desenvolvimento tecnológico. Tá? É muito importante você ficar atento a isso. Com a Revolução Industrial surgem inúmeras máquinas, surgem inúmeras tecnologias. Tá? E o que é tecnologia? É tudo aquilo que vem para trazer alguma melhoria, trazer algum avanço em um determinado processo. A Revolução Industrial e toda a demanda disponível é responsável, por exemplo, por não só no interior das fábricas otimizar o processo, né, com a criação de máquinas a vapor que faziam todo o processo para a linha de produção, como o desenvolvimento de tecnologias e de recursos que favoreciam e que facilitavam a vida fora das fábricas. Com a Revolução Industrial surgem muitos equipamentos, surgem muitos recursos e que vão favorecer, por exemplo, o transporte, tá? De cargas e de pessoas. Surgem a locomotiva e o navio a vapor. Fique atento a isso. A primeira Revolução Industrial é responsável, né, por esse grande boom, né, no que diz respeito ao transporte. Imagine, até então, né, as viagens, o transporte de pessoas e cargas era feita de forma mais lenta, né, de forma mais demorada, com algumas carruagens ou até mesmo, né, a pé, com caravanas. E agora você tem o quê? Você tem locomotiva a vapor, a famosa Maria Fumaça, e você tem também navios que vão, ao mesmo tempo, otimizar, ou seja, provocar um aumento na capacidade de transporte e uma velocidade nesse processo de transporte. Bem interessante pensar esse ponto favorável à Revolução Industrial. Outro aspecto que nós precisamos entender é que com a Revolução Industrial são classificadas, são designadas novas categorias de classe, novos grupos, né, de classe. Tá bem? Eu quero falar sobre dois desses grupos. De um lado, com a Revolução Industrial, surgem os chamados empresários. Tá? Quem são os empresários? Os donos das fábricas. Tá? São os indivíduos que vão controlar o sistema de produção, são os indivíduos que vão investir no processo produtivo, vão controlar a máquina industrial. Tá? De um outro lado, nós vamos ter os operários. Tá? Os operários, também chamados de trabalhadores assalariados ou chamados ainda de proletários. Tá? Esses, né, vão ser a mão de obra, né, aqueles que vão, digamos, né, tocar o andamento do chão da fábrica. Tá? E se nós falarmos aqui dialeticamente, né, nós vamos ter uma disputa de forças. Né? De um lado, o interesse do empresário capitalista no lucro, tá? E de um outro lado, o interesse do operário, né? E que vai se organizar no processo de revolução industrial a partir de sindicatos, a partir de associações, né? Buscando bem-estar, buscando qualidade de vida, né? Na prática e no desenvolvimento da sua atividade enquanto operário. É muito legal porque a partir da Revolução Industrial são pensados, definidos e também são usufruídos direitos que vigoram até os dias de hoje. Eu estou falando de salário mínimo, eu estou falando de licenças, por exemplo, licença maternidade, benefícios e bônus por produção, definição de carga horária de trabalho, né, definição de regras mínimas para segurança no chão das fábricas. É claro que lá no começo isso tudo não vai acontecer da noite para o dia, vai ser um processo,
né, de muita luta, de muita disputa, porque afinal de contas, como eu falei, são dois grupos aqui, ó, que têm interesses diferentes, estão no mesmo contexto. De um lado, um que quer apenas o lucro, né, e o outro que está afim aí de bem-estar na sua vida enquanto trabalhador. No entanto, essa disputa, né, cedo ou tarde, promove, como falei, valores e benefícios que estão presentes e que até os dias de hoje estão vigorando quando a gente fala de trabalho, quando a gente fala de vida no mercado, enfim, direitos, né, dentro de uma corporação, dentro de uma empresa. Tudo bem? É muito legal pensar esse contexto. E a Revolução Industrial, ela, claro, não poderia deixar de ser, vai provocar numa macroestrutura, ou seja, de uma forma mais grandiosa, um impulsionamento da própria Inglaterra. A Inglaterra, que durante o século XVIII, devido à Revolução Industrial, né, devido à grande demanda e a muito dinheiro que a Inglaterra vai ganhar com esse processo, ela torna-se, no final do século XIX, a maior e a mais importante potência mundial. Tá? E isso, claro, né, vai ter um momento de declínio, vai ter um momento de crise, mas não é o objetivo aqui. Claro que nesse momento, essas principais características da Revolução Industrial. E no próximo vídeo nós nos vemos, né, com outro tema, ainda sobre as revoluções, né? Quero falar aqui sobre iluminismo, né? Um outro evento que acontece também no século XVIII, marcante, significativo, que trouxe inclusive influências para o Brasil, mas como falei, no próximo vídeo a gente trabalha iluminismo. Então, te espero, agradeço a presença aqui, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreve aqui, dá uma força e boa prova. Um abraço. Tchau, tchau.